mensagem de hoje, que será trazida pelo pastor Kengo, continua a série das bem-aventuranças. O tema de hoje, promovendo a paz. Bom dia, irmãs. Bom dia, irmãos. Antes de começar a mensagem, eu quero mencionar 3 coisas. Primeiro, feliz Dia da Mocidade da Igreja Holiness. Se você tem algum jovem próximo, dá feliz Dia da Mocidade para essa pessoa. Amém. Eu estou vendo que até os jovens com um pouco mais de idade podem receber parabéns. O que eu ouvi dos meus veteranos na Confederação das Mocidades da Igreja Holiness, pastor Norio, pastor Kay, é que o terceiro fim de semana de setembro foi escolhido como Dia da Mocidade, que é quando a gente comemora o solstício de primavera. O que é solstício da primavera? O começo da primavera. A gente está começando a abrir uma nova época do ano. E primavera é época de desabrochar, de crescer, de florir. E nesse espírito que a nossa denominação escolheu essa data, olha que coisa bonita. Queria dizer para vocês, jovens, vocês são exatamente isso para nós aqui da igreja. Eu diria que vocês são o nosso coração. Porque quanto mais vocês vivem intensamente, quanto mais vocês vão vivendo com Deus, né, de forma intensa, parece que isso vai trazendo pulsação a esse corpo de Cristo. Que Deus abençoe a vida de vocês, dê ânimo, dê esperança, para que continuem caminhando com o Senhor Jesus e que através de vocês essa igreja possa continuar tendo alegria e força para caminhar. A segunda coisa que eu quero mencionar é que nós pastores aqui da igreja recebemos a nomeação para o biênio 2024-2025. Então, oficialmente, pastor Takashi, Miyuki são os nossos pastores titulares, mais uma vez. Com co-pastores temos pastor Edu, pastora Liana, também fui nomeado junto, e também nós temos a adição do cooperador Edson Rosa, ou Rosinha, que oficialmente vai integrar esse time de ministério. Para mim é um time de craques. Quando eu recebi a nomeação, amém, irmãos. Obrigado pelo carinho. É uma alegria, eu acho que é um privilégio nosso poder ter uma equipe como essa. Eu ainda estou me perguntando o que eu estou fazendo no meio de tanta gente gabaritada aí, com tanta capacidade, mas a minha oração é que Deus abençoe essa equipe pastoral e que através dessa equipe a igreja possa ser abençoada e conduzida ao Senhor Jesus. E a terceira coisa que eu gostaria de mencionar é que junto com a pastora Liana eu recebi ordenação nessa última assembleia da denominação. E para mim é muito significativo que na igreja onde eu recebi a minha primeira nomeação, né, 15 anos depois, estou recebendo esse reconhecimento através do pedido dos irmãos à denominação. Eu agradeço a Deus pelo reconhecimento de vocês e a minha oração tem sido: Senhor, que tudo que os irmãos plantaram na minha vida, o Senhor me permita dar frutos na vida de cada um de vocês. Que o Senhor nos ajude. Ok, nós vamos entrar agora na mensagem propriamente dita, irmãos. Estamos já na 7ª mensagem da série sobre as bem-aventuranças, né? Desde a última vez que eu preguei, no final de agosto, nós já vimos sobre sermos misericordiosos, né? O pastor Edu trouxe essa mensagem para nós. Semana passada, o irmão Edson, ele nos trouxe a mensagem sobre sermos puros de coração. Incentivos de Jesus, né? Ordenanças de Jesus, daquilo que nós devemos ser e desenvolver nas nossas vidas. Muito significativo. E hoje, irmãos, ainda seguindo nessas bem-aventuranças em Mateus 5, hoje nós vamos falar sobre paz.
Logo que eu voltei lá de Panorama da Assembleia, eu já me meti em algumas viagens, né? Eu fui para Porto Alegre, e de Porto Alegre eu ia pegar um avião para Piracicaba, na quinta-feira. Estou lá no aeroporto, na fila para embarcar, já cansado, porque desde Panorama não consegui parar, né? Já querendo ter um pouquinho de momento de paz. Quando de repente escuto alguém falando muito alto ali do nosso lado. Tinha uma moça totalmente transtornada, reclamando para os funcionários. Essa fila está gigantesca, né? Eu não sei o que mais ela estava reclamando, mas uma coisa é certa, a minha paz foi quebrada, né? Eu falando, puxa, tomara que, né, resolvam logo o problema aí, para eu poder seguir viagem. Aí, de repente, ficou um silêncio, falei, graças a Deus, né? Eu acho que Deus me ouviu, mas quando eu olho, a mulher está na minha frente, cortando fila. Eu e algumas pessoas do Japão que estavam comigo, a gente olhou assim, né, porque a gente estava no começo da fila, ela entrou na nossa frente, e a gente ficou sem reação. Mas todos nós sentimos que a gente devia deixar quieto. Ficamos com medo de que alguma fala nossa pudesse piorar a situação. Tem uma frase que diz assim, paz na terra aos homens de boa vontade. Isto é, paz para muito poucos. A primeira frase é daquele famoso cântico baseado na fala dos anjos, né? Para os pastores, né? Paz na terra aos homens que têm boa vontade. E o Milor Fernandes, né, que é um cartunista e jornalista, ele ainda colocou uma ironia. Isso quer dizer que tem pouca gente com boa vontade. Então, a chance da gente ter paz não é muito grande. Será que temos sentido isso? Será que podemos dizer que hoje vivemos em tempos de paz? Muito difícil. Notícias nos chegam sobre violência, guerras, conflitos, bate-bocas. Ao nosso redor, alguns assuntos são tabus, não porque o assunto seja difícil, mas é porque possa provocar reações nas pessoas. Hoje, ainda estamos na cultura de cancelamento, onde é muito fácil você tentar eliminar seus opositores. Não, nós não estamos em tempos de paz. Por isso mesmo a relevância do que nós vamos ver hoje na palavra de Deus. Paz, que a gente precisa tanto. Irmãos, então ainda seguindo nessa série das bem-aventuranças, onde Jesus quer nos ensinar sobre a paz, eu gostaria de refletir junto com vocês o que é promover a paz. Como podemos viver promovendo essa paz? E para isso, irmãos, gostaria de hoje nos basearmos na palavra de Deus em Mateus capítulo 5, verso 9, e também no Evangelho de João, capítulo 18, versos 1 a 12. Mateus 5, 9 e João 18, 1 a 12. Primeiro, vamos ao texto de Mateus 5, 9. Este verso diz, na versão NVT, o seguinte: felizes os que promovem a paz, pois serão chamados filhos de Deus. Mais uma vez, felizes os que promovem a paz, pois serão chamados filhos de Deus. Em outra tradução, promovem a paz, é traduzido também como pacificadores. O significado é o mesmo. E o interessante aqui é que esse texto fala sobre identificação. Até aqui nós vimos nas bem-aventuranças que se você praticar algo, ou se você fazer algo, você tem uma recompensa, né? Porque a frase é sempre, você é feliz se fizer isso, você é feliz se tornar isso, então você vai ter uma recompensa. Qual que é a recompensa de você ser promotor da paz, de você ser pacificador? É ser chamado filho de Deus.
Tem recompensa maior que isso? As pessoas te olharem, nossa, esse cara, você é filho de Deus, hein? A gente está acostumado a escutar filho de outra coisa, né? Mas filho de Deus é um reconhecimento talvez insuperável nas nossas vidas. Você pode conquistar o que quiser na sua vida, seja riqueza ou posição. Mas ser filho de Deus supera qualquer status. Então a gente percebe o quão é importante o fato de sermos promotores da paz ou pacificadores. Porque é isso, segundo Jesus, que nos torna reconhecidos como filhos de Deus. Não sei se os irmãos lembram, mas em novembro do ano passado eu preguei sobre esse texto, verso 9 a 12, falando um pouco sobre identidade cristã, né? Sobre promover a paz. Quando eu estive me debruçando, e a Ana me lembrou também, ela é minha tradutora hoje, eu falei, nossa, de novo, Deus me faz cair nesse texto aqui. Eu até pensei se Deus não está dando uma indireta para mim, se eu estou precisando promover mais a paz aqui, né? Se eu não estou sendo muito pacificador. Mas uma coisa é certa, Deus está dando uma direta em nós. Seja pacificador. Promova a paz para que as pessoas te reconheçam como filho de Deus e como cristãos. Será que temos sido pacificadores? Será que temos sido reconhecidos filhos de Deus? Isso com certeza seria um alvo na nossa vida cristã. Mas como uma coisa pode se resultar na outra? Por que eu, sendo promotor da paz, eu sou reconhecido como filho de Deus? Eu fiquei pensando como esse processo funciona. Eu entendi que a melhor maneira é tentar encontrar um exemplo na vida de Jesus que nos pudesse ensinar. E por isso eu fui no texto de João, capítulo 18. É um texto que, para mim, Jesus, ele está promovendo a paz. E da maneira como Jesus promove a paz, a gente olha e fala assim, não tem dúvida, ele é filho de Deus mesmo. E aí tem um modelo de como nós devemos ser promotores da paz, como praticar a paz e o que a paz produz em nossas vidas. E aí, então, o mundo poder reconhecer em nós como filho de Deus. Então, convido você a irmos agora para o texto de João, capítulo 18. Vamos a partir do verso 1. Eu vou ler aqui, então, na minha versão, que é a NVT. João, capítulo 18, verso 1, diz o seguinte: depois de dizer essas coisas, Jesus atravessou com seus discípulos o vale de Cedron e entrou no bosque de oliveiras. Judas, o traidor, conhecia aquele lugar, pois Jesus tinha ido muitas vezes ali com seus discípulos. Os principais sacerdotes e fariseus tinham dado a Judas um destacamento de soldados e alguns guardas do templo para acompanhá-lo. Eles chegaram ao bosque de oliveiras com tochas, lanternas e armas. Jesus, sabendo tudo que ia lhe acontecer, foi ao encontro deles. A quem vocês procuram? Perguntou. A Jesus, o Nazareno, responderam. Sou eu, disse ele. Judas, o traidor, estava com eles. Quando Jesus disse, sou eu, todos recuaram e caíram para trás no chão. Eu vou dar uma pausa aqui. Esse texto é o texto do final do ministério de Jesus aqui na terra. Ele já fez a última ceia de despedida com os discípulos, deu as últimas instruções, e quando foi orar no Monte das Oliveiras, nós sabemos que ele até suou sangue de tanta aflição e sofrimento, sabendo o que aguardava a vida dele. O que aguardava a ele? Naquela noite ele iria ser traído. Judas iria trazer um destacamento de soldados, de polícia para prender Jesus, e depois disso Jesus iria ser condenado e morto. E é bem nessa cena que a gente se depara.
depois de ter alertado seus discípulos, né, que não conseguiam ficar acordados, a Bíblia então diz que eles estavam atravessando o Vale de Cedron, entrou no Bosque das Oliveiras. Alguns irmãos aqui foram visitar Israel, conseguem imaginar aquela cena daquele morro de árvores, era noite, estava escuro, já é ameaçador a gente imaginar um lugar desses. Quando Judas, que sabia que Jesus estaria lá, aparece com os soldados. E o mais interessante nesse texto, né, muitas vezes lendo esse texto de João nós não prestamos atenção, é que verso 4, Jesus sabia tudo o que ia acontecer com ele. E ele foi caminhando, na verdade, ao encontro desses soldados. Ele poderia ter fugido, sabendo, ele poderia ter evitado, mas ele vai ao encontro. Tanto que quando ele depara com o destacamento é que se toma um susto. Peraí, quem que é você? Não, o que é que vocês estão fazendo? Não, a gente veio procurar Jesus. Sou eu. E a Bíblia diz que até alguns soldados caem para trás porque estão correndo atrás, aquele crime de tensão, e de repente, aquela pessoa que procuravam aparece diante deles. Como é que é isso, irmãos? Nesse momento de extremo conflito e de violência, Jesus vai ao encontro daqueles que querem feri-lo, daqueles que querem matá-lo. Isso é sobrenatural, uma coisa que a gente precisa enxergar bem o que está acontecendo. Como vocês sabem, sou filho de pastores e eu lembro da minha mãe sempre recebendo bem os irmãos da igreja. E eu olhava aquilo e achava legal. Nossa, aqui na igreja todo mundo se gosta, né? Que coisa bonita. E domingo após domingo as pessoas se cumprimentavam, minha mãe recebendo com um abraço, com um sorriso. E eu achava realmente que a igreja era um lugar perfeito, onde as pessoas eram boas. Mas alguns anos depois, né, quando meus pais já estão aposentados e eu fico lá como um pastor ainda novato escutando as histórias dos meus veteranos, eu descobri que uma das irmãs ali, na verdade, sempre falava mal da minha mãe pelas costas. Como minha mãe ficava sabendo, dona Fumia, sabia que fulana está falando isso de você? Eu fiquei totalmente surpreso ela me contar isso. Eu falei assim, mas mãe, sério mesmo que isso aconteceu? Porque em nenhum momento eu consegui perceber isso. Em nenhum momento eu vi você deixar de cumprimentar, dar um abraço, dar beijo naquela pessoa. Como é que é isso? E ela falava, não, Deus me ajudava. Mas para mim, era uma coisa difícil de entender. Eu falava assim, como é que alguém consegue fazer uma coisa dessa? Tempo depois, estou lá na empresa, também deparando com uma situação parecida, só que no ambiente de trabalho. Eu escuto uns burburinhos de alguém que estava falando mal de mim pelas costas. Tem algumas coisas que eu aguento, mas injustiça eu tenho muita dificuldade de lidar. Quando a crítica não tem nada a ver. E eu fiquei doente com aquilo. Dia a dia eu lembrava disso. E era sofrido. Puxa vida, que coisa. Né? Eu não consigo perdoar aquela pessoa. E ela nem merece ser perdoada. E isso foi me atormentando tanto. E na época eu tinha o acompanhamento de uma psicóloga cristã, fazia terapia com ela. Obviamente isso me incomodou tanto que eu coloquei aquela situação. E ela colocou uma coisa muito cristã para mim, naquele momento. Ela falou assim, Kengo, você considerou perdoar? Eu falei assim, nossa, desculpa, é muito difícil para mim perdoar. Terapia a gente tem que ser sincero, né?
Olha, hoje eu não vejo condição de perdoar. Mas ela falou assim, sabia que enquanto a gente não perdoa, a gente continua carregando também? Você acha que não perdoar é um bem, né? Quer dizer, perdoar você considera que é um bem que você não quer dar para outra pessoa. Mas olha só, enquanto você não perdoa, tudo isso aí que está acontecendo dentro de você continua com você. E ela falou assim, na palavra perdoar está incluído a palavra perda. Perdoar é assumir perda. Mas quando você assume perda, você pode acabar ali. Você não tem mais o que ficar cobrando. Você não tem que mais ficar exigindo ou esperando do outro. Se você perdoar, aquele peso cai. E você continua caminhando sem isso. Nossa. É aí que comecei a entender o que acontecia com minha mãe. É aí que comecei a entender o que Jesus está fazendo aqui. Irmãos, se nós queremos ser pacificadores, nós temos de estar dispostos a perder. Alguém vai me ferir, né? Alguém vai ser injusto comigo. Alguém pode tirar algo de mim. E muitas vezes não aceitamos essa situação porque nós desejamos justiça. Falamos sobre isso antes. Mas nem toda justiça é possível neste reino. Mas o perdão é possível. A pessoa tirou, mas vou deixar assim mesmo. Porque eu não quero que isso continue na minha vida. A pessoa me feriu, mas eu não vou querer uma retratação. Eu vou deixar como perda sim. Porque eu quero tirar isso da minha vida. Eu quero construir a paz. Jesus, na construção da paz, ele assumiu perdas. Eu vou ser preso. Eu vou ser condenada. Eu posso ser morto. Mas eu vou mesmo assim, porque a paz neste mundo, segundo o que Jesus mostra, a paz tem um preço a se pagar. E somente aqueles que procuram viver como Jesus podem experimentar isso. Acolher o homem com todos os seus defeitos, com todos os seus pecados e através do perdão permitir que a sua vida caminhe e você conclua a sua missão de pacificador. Então, promovendo a paz, nós também estamos acolhendo as pessoas, estamos acolhendo o ser humano, pecador, como Jesus. Você quer ser reconhecido como filho de Deus? Faça como Jesus. Às vezes vá ao encontro daqueles que querem fazer mal a você, mas justamente para que aquele mal comece a parar em você, cessar em você. Para que aquele ciclo vicioso tenha um fim. E finalmente comece a paz. Vamos continuar aqui no texto, verso 7 diz o seguinte. Mais uma vez ele perguntou, a quem vocês procuram? E novamente eles responderam, a Jesus, o Nazareno. Já lhes disse que sou eu, respondeu ele. E uma vez que é a mim que vocês procuram, deixem estes outros irem embora. Ele fez isso para cumprir sua própria declaração. Não perdi um só de todos que me deste. Quando os soldados chegam, Jesus ele faz questão de dizer, vocês querem a mim, foco em mim, deixa os outros em paz e me levem. E João, que era muito próximo de Jesus, entendeu porque Jesus agiu dessa maneira. Porque ele queria cumprir o propósito de Deus, que ninguém se perdesse. Jesus, quando ele age dessa maneira, como pacificador no meio de um conflito, ele tem um objetivo claro. Preservar aqueles que tanto ama. Preservar as pessoas, preservar as criaturas de Deus. Numa dessas ocasiões, eu ainda como pastor novato também pude conversar com outro pastor veterano, super respeitado na denominação, e
eu acho muito precioso poder escutar de quem tem mais experiência, né? De quem já passou por muito mais coisas do que você. E o encontro com esse pastor em especial, para mim, eu tinha muitas perguntas para fazer com ele. Por quê? Ele era de uma outra igreja e eu sabia que ele estava passando por um momento muito difícil naquela igreja. Era um momento que ele era acusado de várias coisas, entre autoritário, muitas coisas, e assim, muitas das acusações eram exageradas, mas aquilo pegou fogo, né? Se construiu um grupo de pessoas que publicamente criticavam e questionavam esse pastor. E ainda era nessa fase, a gente como pastor acaba escutando essas coisas, né, e até a gente fica orando pela igreja, pelo pastor, para que a coisa se resolva, mas foi no meio disso que encontrei esse pastor veterano. Então eu falo assim, nossa, como é que ele está? Como é que ele está sobrevivendo a isso, né? Porque eu, no lugar dele, eu já estava desistindo das coisas. A gente então foi almoçar, fui conversar, perguntei para ele, olha, né, estou orando por vocês, sabendo que a situação está bem difícil, mas como é que o senhor está? Como é que o senhor está passando por tudo? Ele falou, não, eu estou bem, graças a Deus, viu, Kengo? Eu falei, sério, né? Mas como o senhor pode estar bem no meio disso? Eu falei, não, Deus está me ajudando, de novo, né? Olha só como as frases se repetem, né? Como Deus ajudando, as pessoas conseguem fazer isso, né? Mas falei, e ele falou, Deus está me ajudando e da minha parte, estou perdoando essas pessoas. E eu fiquei impactado, né? Puxa vida, que coisa bonita de se ver, né? Mas eu falei para ele, nossa, mas pastor, sinceramente, no meu lugar, não sei se eu teria toda essa generosidade, esse coração grande no seu lugar. Ele falou, Kengo, eu não estou fazendo isso só por mim mesmo. Se eu reagir, se eu entrar na briga, se eu entrar no pau, mais gente vai se machucar. Mais divisões podem acontecer. E mais as pessoas podem se afastar de Deus. Então, Deus me capacitando a perdoar, eu faço com que esse mal não se propague. Essas pessoas tenham mais chance de sair dessa situação. Já está quase chorando quando ele me falou isso. Nós somos pacificadores. Muitas vezes, quando pensamos em ser pacificadores, é mais para a gente ter paz na nossa vida, não é? Muitas vezes é um objetivo egoísta. Eu queria ficar de boa, não queria que ninguém me incomodasse. Não queria problema na minha vida. Então, Senhor, me ajuda a ser pacificador para não ter mais problema na minha vida. Já fiz esse tipo de oração. Mas o ministério da pacificação que Jesus mostra aqui no nosso texto é diferente. Não é pensando nele mesmo. É pensando nos outros. No que a paz pode trazer na vida daqueles que estavam ali. Poderia ferir seus discípulos. Poderia criar uma situação indesejada contra nos seus perseguidores. Essa não era a vontade de Deus. Jesus toma a decisão de ser pacificador naquele momento para abençoar a vida daquelas pessoas que estavam ao seu redor. Quando nós assumimos esse desafio de promover a paz, nós fazemos isso para preservar as pessoas como Jesus, em amor das pessoas como Jesus. Não é só para nosso conforto. A paz realmente nos traz conforto. E mesmo no meio de conflitos, Deus pode nos trazer paz, amém, irmãos? Independente da situação, Ele é capaz de, pela seu grande poder sobrenatural, trazer paz em qualquer situação, como o apóstolo Paulo nos ensina. Se essa paz já está garantida, irmãos, nós podemos ser usados para promover paz na vida dos outros. Não nos preocupar apenas com a nossa paz, mas com a paz daqueles que estão precisando. Por fim, irmãos, este texto diz o seguinte no final, verso 10.
Então Simão Pedro puxou uma espada e cortou a orelha direita de Malco, o servo do sumo sacerdote. Jesus, porém, disse a Pedro: guarde sua espada de volta na bainha. Acaso não beberei o cálice que o Pai me deu? Assim os soldados, seu comandante e os guardas do templo prenderam Jesus e o amarraram. Naquela situação de conflito, aqui a gente vê dois tipos de decisão. A primeira decisão foi de Pedro. Quando ele viu aqueles servos armados vindo para cima deles, a primeira decisão é: vou reagir. Ele tinha uma espada e vai atacar. Provavelmente ele errou e cortou a sua orelha, mas era para matar mesmo o Malco. E quem poderia culpar Pedro? A reação é extremamente natural. Mas qual que é a reação de Jesus? Isso sim, extremamente surpreendente. Ele diz a Pedro: guarde sua espada, pode guardar. E ele diz para ele: será que eu não devo beber o cálice que o Pai me deu? Será que eu não preciso passar por isso? Em outra passagem a gente até sabe que Jesus cura ainda a orelha de Malco e depois ele prossegue. Essa é a segunda decisão, muito diferente da primeira que Jesus faz. Tem um filme que gosto muito, que se chama Até o Último Homem, de 2016. Eu até reassisti ontem com meu filho. Esse filme conta a história da vida de Desmond Doss, soldado americano, que na Segunda Guerra Mundial, assim como todos os jovens da época, eles se alistaram para tentar, com aquela ideia de defender sua família, defender seu país, né, promover a paz. Só que esse Desmond, ele era diferente dos outros jovens. Ele era membro da igreja adventista, e um dos mandamentos que mais ele achava importante era: não matarás. Olha que coisa maluca, né? Ele crê que é importante não matar, mas ele se alista no exército para ir na Segunda Guerra. Mas quando ele vai se alistar, ele diz claramente: eu não vou tocar em armas. Eu não vou ter contato com aquilo que pode matar alguém. E aquilo ficou registrado. E claro que assim, o pessoal do exército, quando viu essa descrição, entendeu que isso era um absurdo. E o filme conta o que acontece com a vida dele, com essa decisão de não matar no meio de uma guerra. Tem 3 cenas nesse filme que me marcam muito. A primeira é quando ele vai se alistar, uma pessoa muito próxima dele diz o seguinte: tá bom, você quer ir lá e não pegar em armas, mas a guerra está nem aí com o que você crê. Tudo bem mesmo assim? Era uma pergunta justa. Você está querendo fazer algo que a princípio parece até contrário ao objetivo de tudo que está acontecendo. Mesmo assim você está disposto a ir? E ele tinha claro a vontade de ir. Na segunda cena, isso não está descrito no filme, mas no documentário sobre Desmond Doss. Ele tinha se voluntariado para participar da equipe médica, obviamente, para não precisar pegar em armas. O exército, em vez de mandar ele para o campo de treinamento da equipe médica, mandou para a equipe que usa rifles, com o objetivo de tentar fazer ele mudar de ideia, porque ele colocou lá. Ele foi classificado como objetor consciente. O que é objetor consciente? Um cara que está fazendo objeção, está sendo contrário a algumas obrigações dentro do exército, mas de forma consciente, e no caso, por causa da fé e da religião dele.
Então ele já foi considerado um palha, um cara que está errado. E tudo e todos tentam fazer ele mudar de ideia. Você não vai conseguir. Aí impõe série de dificuldades. Em um dado momento do filme, ele está desgastado fisicamente e emocionalmente. E o militar chega para ele: olha, nós realmente não queremos fazer mal a você. Mas você tem que entender que não combina a sua fé e o que vai acontecer ali na guerra. Por que você não desiste? Ninguém vai achar isso desonroso. A gente já viu que você tem uma convicção clara. Vamos parar por aqui, volta para tua casa, faz outra coisa. Ele fala: não, é isso que eu sinto que devo fazer. Um pacificador enfrentando posições contrárias ao seu redor. Mas tem uma última cena que me marcou bastante. É quando finalmente ele está na guerra, acompanhando a tropa de infantaria, lá em Okinawa, uma das guerras mais traumáticas para o ser humano. E ali no meio, vendo todo aquele caos, gente morrendo, coisas que ele não pode controlar, ele fala: Senhor, o que você quer que eu faça? Eu não estou mais te escutando. E o que ele escuta é: socorro. E ele sabe o que fazer. Vai lá, porque é para isso que ele está. E é a história real. Os soldados que estavam lá dizem que ele socorreu pelo menos 50 soldados e talvez no máximo 100 soldados. No meio de tiros, sem arma, podia morrer, mas a missão dele era resgatar como médico e levá-los de volta para que eles pudessem sobreviver. Ele, eu acho que é um dos 2 militares americanos, sendo objetor consciente a ganhar medalha de honra no exército americano. Aquele que foi considerado aquele que estava errado, um absurdo, foi reconhecido como aquele que fez aquilo que foi extremamente importante, que foi salvar vidas no meio daquele inferno. É exatamente o que Jesus fez por nós, né, irmãos? Jesus voluntariamente assume essa missão de paz, mas o que significa essa missão de paz? É enfrentar pecado dos homens, enfrentar perseguição. Mas foi em favor deles que Jesus, em favor de nós que Jesus estava aqui. Então não fazia sentido para ele fugir disso ou enfrentar, ou ir ao contrário. Por isso que ele diz para Pedro: é isso que eu tenho que passar. E quando Jesus vai, sofre e morre por nós, o que acontece, irmãos? Finalmente nós pudemos ter a salvação. Sem essa decisão de Jesus, nós não estaremos aqui com a esperança de que Deus pode nos dar a vida eterna, de que Deus pode nos dar o perdão. Isso que acontece com Desmond e que nós vemos na vida de Jesus é algo sobrenatural, sim. Quem poderia fazer algo como esse? Eu, em sã consciência, teria muita dificuldade, ou até seria impossível tomar uma decisão dessa, de me colocar num lugar de sofrimento em favor daqueles que querem infringir o sofrimento. Mas é fazendo isso que Deus construiu sua paz. E é fazendo isso, e seguindo o exemplo de Jesus, é que Desmond e vários outros irmãos nos mostram que nós conseguimos ser promotor da paz. Então, quando estamos promovendo a paz, estamos escolhendo como Jesus. Você tem uma escolha quando você vê o conflito. Você tem uma escolha quando vê perseguição.
Você tem uma escolha quando vê falta de paz. Você tem a escolha de ser como Jesus. Ir lá no meio. Do que aos olhos humanos pode ser um inferno. Mas você ser um instrumento para que aquele inferno seja convertido na paz do Senhor. Esse é o convite que Jesus faz. Felizes são os que promovem a paz, pois serão chamados filhos de Deus. Certamente é filho de Deus quem consegue fazer algo tão milagroso. Por isso que hoje a gente fala, não, Jesus é filho de Deus mesmo. Mas olha só que esperança, em Jesus nós podemos fazer também isso. E ainda mais que Jesus nos incentiva e nos convida a fazer o mesmo. Então, promovendo a paz significa acolhendo as pessoas como Jesus e acolhendo as pessoas de forma integral, com seus defeitos e pecados também, com tudo de ruim que pode acontecer com elas. Mas Jesus foi ao encontro dessas pessoas. Promovendo a paz também significa preservando como Jesus, preservando as pessoas como Jesus. Você assumindo essa missão não por você mesmo, mas para cumprir a vontade de Deus de abençoar, de salvar aquelas pessoas. E por fim, promovendo a paz significa escolhendo como Jesus. Isso aqui é uma escolha que Jesus fez de salvar a humanidade, de resgatar e promover a paz. Sempre a escolha está na nossa frente. Reage ou você age como Jesus? Que Deus nos ajude a escolher agirmos como Jesus. Vamos fechar nossos olhos, pedir para que Deus nos capacite a isso? Senhor Deus, tua palavra é uma palavra viva, uma palavra que não nos deixa continuar sendo iguais. E a palavra de hoje em especial nos desafia, nos convida a mudarmos, nos convida a trazermos algo novo na nossa vida. E esse algo novo é promovermos a paz, onde muitas vezes temos recusado, fugido de fazer. Senhor Deus, ajuda cada um de nós a seguir o exemplo do Senhor Jesus. Ajuda-nos a ir ao encontro daquelas situações onde deve acontecer a paz, onde o Senhor quer que nós promovemos a paz, Senhor Deus. Dá coragem a cada um de nós não fugir dessas situações, mas ir ao encontro como o Senhor Jesus. Ajuda-nos também, Senhor Deus, a nós sermos cheios do amor que vem de Ti, pois o nosso amor é insuficiente e precisamos do Teu amor para acolher as pessoas como Jesus acolheu. Senhor Deus, ajuda-nos a sermos capacitados a acolher até aqueles que nos fazem mal. Ajuda-nos a podermos, Senhor Deus, acolher até esse lado humano, pecador, esse lado de fraqueza que todos nós temos. Pois, Senhor Deus, é justamente por causa dessa fraqueza que o Senhor Jesus veio ao mundo e ajuda-nos também a ir até essas pessoas. E por fim, Senhor Deus, ajuda-nos a escolher como Jesus. Ajuda-nos, sempre que tivermos essas opções de escolha, escolhemos aquilo que te agrada. Escolhemos aquilo que é da tua vontade. Escolher aquilo que nos faz ser pacificadores. Capacita cada um aqui. Senhor Deus, humanamente é tão difícil cumprir essa tua palavra. É humanamente tão difícil seguirmos esse exemplo de Jesus. Mas sabemos que aqueles que buscam o Senhor, aqueles que colocam seus corações, mentes e vida nas tuas mãos,
podem praticar isso. E por isso peço, toma conta cada vez mais das nossas vidas, das nossas mentes e nossos corações. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.